protege, me ama e está sempre comigo em todos os momentos. Ele é meu grande amigo e eu sigo seu exemplo. Papai, meu herói, papai, meu amigão, eu te amo e tu vives dentro do meu coração. Papai, meu herói, papai, meu amigão. E com esse momento, agora eu passo a palavra para o irmão Marcos. Ele vai ser o preletor da noite. Possamos estar com mentes e corações abertos a ouvirmos o recado do Senhor para os nossos corações, vindos através da palavra do irmão Marcos. Irmão Marcos, fique à vontade. Então, irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui, esta igreja que mora no meu coração e que aprendi muito, guardo boas lembranças de estar aqui com os irmãos, servindo a Deus. E por mais que a gente às vezes seja um pouquinho mais distante, a gente está sempre lembrando dos irmãos, participando, vindo em almoços e participando de programações tão belas, importantes como essa. Eu penso que essa igreja aqui acho que é a igreja mais animada entre os batistas anapolinos. Falo sem medo, né? Sem medo. Eu faço parte da primeira batista aqui de Anápolis, ali na rua Quintino Bocaiúva, 1071, porém sirvo a Deus na congregação dela, na filha, que está em desenvolvimento ali no bairro Vivian Park. E veio comigo a minha esposa, Joseli, queria que ela ficasse de pé, e também o meu sogro e minha sogra, o José Joaquim, evangelista José Joaquim, e a irmã Maria Lima. Ele deve ter ido ali fora, né? Ele também é o meu pai, trouxe meu pai também. Poderia sentar, obrigado. E eu agradeço a consideração, a confiança, desde já, muito obrigado, pastor Saulo, Jane e toda a equipe que está à frente desse trabalho. E a você também, pai, que veio, que confia seus filhos, né, seu tesouro a esta igreja, e está aqui conosco hoje participando deste culto. Com certeza Deus vai falar profundamente aos nossos corações. Já está falando, né, através da música, de toda essa atmosfera espiritual que nos envolve neste dia tão bom, tão bonito que Deus tem nos dado. Né? Vamos orar e em seguida eu vou estar lendo então uma parte da Bíblia, da Palavra de Deus, para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado. Vamos então orar, vamos falar com Deus. Senhor, ó Deus, como é bom estar aqui, como é bom te servir, como é bom prestar culto ao Senhor, bendizer a Tua Majestade Santa e aprender de Ti, porque o Senhor nos convida a aprender de Ti e nos diz por quê, porque o Senhor é manso e humilde, e se assim fizermos, encontraremos descanso para as nossas almas. Ó Deus, que possamos descansar em Ti, que o Senhor nos dê a fé, que a Tua Palavra produza em cada um aqui a fé, Senhor, o ânimo, a sabedoria, Senhor, para contar os dias, para viver cada instante com satisfação, com gratidão, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por esta noite, obrigado pela vida do pastor Saulo, da Raquel, da Rebeca, do Israel, dessa família que o Senhor tem escolhido e tem colocado aqui para liderar, para servir a Tua igreja. Muito obrigado. Abençoe também a Jane, Carlinho, toda a equipe que está aqui, a irmã Carolina lá na cozinha, o pai e a mãe que trouxe o seu filho. Obrigado, ó Pai, por cada um. Obrigado pela vida desta igreja. Obrigado porque eles me abençoaram muito, Senhor. Muito obrigado. Agora, Senhor, quando vamos ouvir a Tua Palavra, ó Deus, não leve em consideração a minha falha, os meus erros, mas que em nome de Jesus, e pelo amor que o Senhor tem a cada um de nós, o Senhor venha
se utilizar de mim e nos abençoar, nos ensinar a tua bondade, a tua verdade, o teu propósito tão bom, a tua vontade que é sublime, ó Pai, que é perfeita, que é agradável. Fala através da minha boca, Senhor. Fala, que o teu Espírito Santo haja, trabalha em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero ler um trecho da Bíblia lá no Velho Testamento, no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 17. Se você trouxe a sua Bíblia e puder abrir e colocar-se de pé, são 2 versículos. Lá no livro de Juízes, é um dos primeiros livros, é o 7º livro da Bíblia, depois de Josué. Antes aí de Ruth, vai passar Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes. Juízes, capítulo 17. Quem encontrar, e quem não trouxe Bíblia, não tem problema não. Você vai ouvir e vai ser abençoado da mesma forma. Quem trouxe, quiser localizar, saber aonde é que eu estou lendo, é bom para você conhecer mais da Bíblia, né? Juízes capítulo 17, versículo 6 e versículo 10. Quem achou, fala amém. Amém. Eu acredito que todos encontraram, né? Então eu vou ler, os irmãos acompanhem, ouçam, por favor. Diz assim: e havia um jovem, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Verso 10. Então lhe disse Mica: fica comigo e ser-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário, e o teu sustento. E o levita entrou. Ainda em pé, irmãos, queria que o pastor Saulo orasse mais uma vez, e em seguida vamos sentar para ouvir a reflexão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos pelo fato que Tu és um Pai responsável, se preocupa conosco, nos corrige quando precisamos e nos admoesta para nos submetermos à Tua paternidade, recebendo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a renunciarmos à velha vida, a nos arrependermos dos maus caminhos e sermos de fato Teus filhos. No nome de Jesus oramos. Amém. Podemos assentar. Trago como título para essa reflexão a seguinte frase: traços de um pai vencedor. Traços seriam características. O que faz um pai vencedor? O que um pai vencedor possui? Como que é um pai vencedor? Nós vamos ver aqui nesse texto, ainda que eu não vou fazer uma exposição literal do texto, eu quero pegar esse texto apenas como tema, como uma ideia, porque no verso 6, o Mica é um homem, ele viveu numa época muito difícil, com muita crise, trevas, eram dias amargos, onde a gente percebe muito bem o contexto lendo o verso 6, que diz que cada um fazia conforme lhe parecia direito. Não tinha moral, não tinha padrão, não tinha respeito, não tinha uma referência. Cada um seguia conforme quisesse. E Mica está nessa época, nesse contexto. E o que acontece? Chega um homem lá na casa dele, estava andando sem rumo, sem destino, sem lenço e sem documento. E Mica então pergunta: quem é você? Da onde você vem? Ele: estou procurando um lugar onde eu encontre guarida, onde eu me sinta bem. Aí Mica: é aqui. Fica aqui na minha casa e ser-me por pai e sacerdote. E eu vou te dar um salário.
Olha só que proposta, hein? Você vai ser pai e ainda vai ganhar um salário. Você vai ganhar um salário para ser meu pai. Ele contrata um homem para ser o seu pai. E a gente percebe que ele não estava agindo totalmente correto. Como o texto descreve, as pessoas não estavam tendo um referencial, uma base. O povo estava andando a seu bel prazer. Ele não agiu correto, mas a gente percebe que ele queria agir correto. Ele queria fazer certo. Ele era uma pessoa boa, era gente boa. Ele falou assim, não, eu preciso de um pai. Eu não tenho pai. O texto fala da mãe dele, não fala do pai dele. Eu quero um pai. Eu vou te pagar então para você ser meu pai. E lendo um artigo que falava sobre a importância do papel do pai, o pesquisador, ele identificou como sendo a razão de tanta indisciplina na escola, por falta ou pela ausência do pai. A ausência do pai. E a gente vê alguns comportamentos na sala de aula, na escola, de violência, de distúrbio, de desrespeito, porque não tem um pai dentro de casa, falta um padrão, falta alguém com autoridade dentro de casa, não tem um pai. Muitas mães solteiras, ou então o pai está lá, mas ele não está nem aí. Ele quer só apenas prover o pão material. O pão do espírito ele não provém. E aí, por conta disso, gera tanta delinquência na escola. A gente vê aí também pessoas indo para as drogas, pessoas indo para a criminalidade, para a violência, torcidas organizadas brigando, fazendo barbárie, porque está faltando o pai dentro de casa, segundo essa pesquisa. Até a questão do homossexualismo, ela atrelou que a maioria dos casos de homossexualismo é porque quem criava aquele filho era a mãe. Ou então tinha o pai lá, mas o predominante era a mãe que mandava até no pai. E aí acabava desenvolvendo esse comportamento homossexual por conta da falta do pai. E Mica aqui, ele não quer ficar sem pai. Eu quero um pai. E ele paga essa pessoa para ser o seu pai. Eu casei, completou 1 ano, domingo passado, dia 13. Né? Eu ainda não sou pai. Você ou alguém pode pensar ou concluir que eu não tenho uma grande bagagem para falar sobre educação de filhos, sobre criação de filhos. Porém, mesmo não tendo essa experiência, uma coisa eu tenho certeza, que eu vou querer dar e oferecer ao meu filho aquilo que é bom. De modo algum eu vou querer algo de mal para o meu filho, quando assim eu o tiver. E eu também não venho estribado, eu não estou estribado, confiado no meu entendimento. Eu venho aqui conforme as palavras do saudoso membro da Academia de Letras, Astragésimo de Ataíde, já falecido, que disse que o grande problema nas famílias é a ausência da palavra de Deus nos lares. Não estão ensinando os princípios da Bíblia na casa. E aí, por conta disso, há tantos problemas. E também outra pessoa disse, o cardeal Arco Verde, falou que regra mais pura e santa, que caminho mais seguro para o homem público, para o político, o que a verdade vinda do céu, pregada e ensinada pela boca de Deus e registrada no livro do Evangelho. Existe palavra melhor? Não existe. E é nessa palavra que eu estou confiado para falar aos ouvintes, para falar a cada pai. É baseado naquilo que Deus, o grande Pai, deixa como exemplo, como conselho, como ensino para cada um de nós. E como um pai vencedor, ele possui algumas características. Todo filho deseja que seu pai seja um vencedor. Na verdade, para
o filho, o pai é sempre um vencedor. É sempre um vencedor. Né? E quais são os traços? O que caracteriza? Quais são as características de um pai vencedor? A primeira característica que eu gostaria de destacar é o pai como homem. Como homem. Como o macho dentro de casa. Né? Como aquela pessoa que Deus colocou com autoridade dentro do lar, dentro da igreja, dentro da sociedade. Darren Patrick, ele escreveu um livro que ele fala que nós estamos vivendo uma crise de homens. Crise de homens, que hoje os jovens demoram a sair de casa. Eles se tornam já na idade adulta, mas ficam jogando videogame ainda. Eles não querem pegar compromisso. Eles querem ficar dentro de casa. Eles têm hábitos de menino. E aí o Darren Patrick, ele usa um nome para esse homem de hoje. Ele fala que é o menino. É uma mistura de homem com menino. Ele fala o menino. É o que caracteriza hoje o indivíduo masculino. Porque ele não quer mais tomar responsabilidade. Ele não quer mais ser a pessoa que decide, que provê. E para que você seja um pai vencedor, você tem que ter essa característica. Ser um homem. Um homem, né, que tenha como valores a bravura. Não é ser violento, não. Mas é saber do seu papel, da sua influência, da sua importância dentro da casa. E aí você vai prover o sustento, a proteção do lar, né? Vai ajudar a esposa, vai acompanhar o filho, vai disciplinar o filho. E como homem, o pai precisa ser um pai esperançoso. Um homem sem esperança, ele é um traste, ele não é nada. Alguém que não tem esperança, que não acredita, que não tem perspectiva, que não sonha. O homem precisa ter esperança. Ele precisa ser esperançoso. Lá em 1 aos Coríntios 15, verso 19 diz: se nós esperamos em Cristo, somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Além do Pai ter planos, pensar no futuro, há um outro futuro, muito mais sério do que o que nós buscamos aqui, que é o futuro com Deus. Quer pensar na eternidade, quer pensar nas coisas do alto, nas coisas de cima. Mas além de ser esperançoso, esse pai também, ele é honesto, ele é padrão, ele é exemplo. A Bíblia fala que a gente não deve ficar devendo às pessoas, a não ser o amor. Essa dívida aí é impagável, eu sempre tenho que amar você, nunca saldo a dívida, eu sempre devo amar. Precisamos amar as pessoas. Esse pai, ele é um exemplo, ele é honesto, ele paga suas dívidas, ele dá um bom testemunho, e são coisas que a gente precisa. Mas além da esperança, além da honestidade, esse pai também, ele é sincero, ele fala a verdade, ele não mente, ele busca desenvolver esses valores dentro da sua casa. Ele tem os sentimentos que houve também em Cristo e em todos aqueles homens santos do passado. Ele é um homem sincero, é um homem que fala a verdade. Conforme diz Paulo, aconselhando ao jovem Timóteo, que tenha o mesmo sentimento, que os homens mais velhos devem ser o modelo para os homens mais novos, né? Na palavra, no testemunho, na santidade, na consagração. Mas outra característica desse pai vencedor, ele é um pai cristão, ele é um pai que tem fé, ele é um pai que anda com Deus, ele é um pai que conhece a Deus. Muitas pessoas às vezes querem buscar Deus indiretamente. Eles pedem para que alguém ore pelo meu filho, ore pela minha filha, ore pela... Mas ele mesmo não vem orar. Ele não busca Deus. Ele não está na casa de Deus. O filho não vê como uma coisa importante o estar na casa de Deus,
o trabalhar na casa de Deus. Cadê aqueles homens que trabalhavam, que se dedicavam, que os filhos olham, nossa, meu pai, eu quero ser igual ao meu pai, dedicado na casa de Deus, ser um diácono, ser alguém que serve a Deus, um evangelista. Muitos dos pais não dão esse exemplo, não desenvolvem essa faceta na sua vida como um cristão. Como um cristão. E como um cristão, o pai ele é um missionário. Ele testemunha. Ele não precisa ser um grande orador, falar em público, não, mas com o seu comportamento. A sua vida fala mais do que as suas palavras, o seu comportamento de oração, de leitura da Bíblia. Isso está testemunhando, está dizendo, está anunciando, está proclamando que ele tem fé, que ele crê em Deus, que ele é uma nova criatura. E aí vem a segunda característica, que ele é um pai transformado. Como cristão, ele tem que ser um missionário, ele tem que ser um pai transformado. Um pai transformado. Sobre esse ponto, eu gostaria de contar a história do Moody. Não é o D.L. Moody, evangelista lá nos Estados Unidos, não. Moody é o nome de um cidadão que educava os seus filhos, mas ele era muito explosivo. Alguém aqui é explosivo? Ninguém fala, né? E ele tinha pavio curto. E ele quando ele pegava o filho, né, para marcar mesmo. Mas a mãe e o filho recordam-se, né, que depois dele bater no filho, à noite ele ia no quarto, com aqueles pés pesados, botava a mão no filho e falava assim: eu errei, eu não fiz conforme Jesus manda fazer, me perdoe, meu filho. E aí a mãe e o filho diziam: meu pai é crente mesmo, ele tem lá as manias, os defeitos dele, por vários fatores históricos que a gente não sabe explicar direito, mas ele é um homem arrependido, ele vê o erro, ele reconhece e volta atrás e pede perdão, ele chora com a gente depois também. Mas um pai cristão, além de ser missionário, além de ser um pai transformado, ele também é um pai obediente. Assim como Jesus, que obedeceu ao Pai em tudo, esse pai, ele é um pai obediente. Ele é um cristão que obedece, crê e observar tudo quanto ordenar. O cristão, ele obedece aquilo que Cristo mandar, conforme o hino 301. Ele é um pai obediente. Ele é um pai que obedece a palavra de Deus. Quando a Bíblia fala com ele, ele executa. Ele vai, ele levanta e faz aquilo que tem que fazer. E para encerrar, a última faceta desse pai vencedor, eu quero falar do pai como pai. E a primeira característica desse pai vencedor como pai, ele é amigo. Ele é amigo. Ele é amigo do seu filho. Ele acompanha o seu filho, ele anda junto, é o parceiro, é o companheiro do filho, ele compartilha as coisas, né? É aquela pessoa que está sempre junto, companheiro é companheiro, ele anda junto com o seu filho, e por conta disso o filho confia nele, e o pai conhece o filho, Ele não tem surpresa com o filho, porque o filho conta para ele. Ele conhece o filho, ele sabe o que está acontecendo com o filho, porque ele anda com o seu filho. Ele gasta não, porque quando você anda com o seu filho, quando você aplica tempo, você não está gastando tempo, você está aplicando. Ele aplica tempo com o seu filho, para acompanhar, para andar, para bater papo, para falar de coisas, né, de menino, de homem mesmo. Então esse pai é um pai amigo. É um pai companheiro, que entende o filho. Mas, apesar dele ser um pai amigo, esse pai, ele é um pai disciplinador. Está errado, filho. E eu ouvi uma história, eu fiquei muito inculcado com essa história, eu queria compartilhar para falar sobre o pai disciplinador. Conta que um menino
querendo molhar o quintal, o pátio da casa, ele espichou a mangueira, né, desenrolou a mangueira, e a mangueira não estava bem firme, e ele precisava amarrar a mangueira em algum lugar. E aí tinha um cano velho da pia, e ele pensou, vou amarrar a torneira naquele cano velho ali. E amarrou ali com um coleguinha, começaram a brincar de água lá no quintal. E aí as crianças puxando aquela mangueira, mexendo, puf, estourou, arrebentou o cano, inundou a casa toda. E aí chega o pai, o coleguinha, ó, foi embora para casa correndo. E aí o pai, que é isso? A casa toda inundada. E o menino, o filho, tentando explicar, e o pai não se dando por convencido. O pai, a gente vai conversar mais tarde. Eu estou muito nervoso agora. Se eu te pegar agora, eu não sei o que vai acontecer. Vou esperar a calma baixar. Deixa passar um pouco a raiva. E a mãe chegou, eles arrumaram a casa, preparou a janta, foram para a mesa. E o pai, olha, depois da janta a gente vai acertar as contas. E o menino mal comeu, com medo, né, do que o pai ia fazer. Aí o menino, quando acabou de comer, correu para o quarto, pegou a coberta, apagou a luz e foi dormir. Mas o pai foi lá, abriu a porta, acendeu a luz, sentou na cama, falou, quero que você me conte tudo o que aconteceu agora. Como é que você quebrou aquele cano? Aí ele contou para o pai. Aí o pai virou para ele e falou assim, você errou, eu vou ter que te punir. Você vai escolher, você quer ficar fora daquele passeio que está marcado, que a gente ia fazer? Você quer ganhar uma surra, né? Ou você quer ficar sem mexer no videogame, na televisão 2 semanas? Aí o filho virou assim e falou, pai, diante do que eu fiz, eu mereço apanhar, pode me bater. Aí o pai olhou assim, os olhos encheu de lágrima, falou assim, olha, lá no capítulo 15 de Lucas, conta a história de um filho também que errou com o pai. E o pai queria muito que ele voltasse, ele tinha ido embora. E o pai exerceu a misericórdia. Eu vou fazer a mesma coisa, eu não vou te bater hoje, papai vai te perdoar. Porque ele viu que o menino havia aprendido a lição, não precisava bater mais não. Ele já havia apanhado já emocionalmente, já havia entendido que aquilo não deveria fazer. E para encerrar, a última característica do pai, o pai amoroso. É o pai que tem ternura pelo filho. Uma coisa muito importante, a gente precisa transferir afinidade para o nosso filho, né? Tem alguns pais e filhos que se beijam ainda, né? Tem gente que acha estranho, né? Mas é amor. É muito bom isso, porque ele vai fazer assim com o filho dele, com a mulher dele também. Vai querer beijar. Ele vai transmitir carinho. A gente às vezes quer desenvolver só o cognitivo, intelectual, o mental, e às vezes não desenvolve a capacidade afetiva de demonstrar carinho. Eu sofri muito com isso. Até hoje eu sou um pouco seco, porque eu não recebi. E você, pai, tem esse privilégio. Dê carinho para o seu filho, abraça ele, beija ele. Né? É tão bom, é muito gostoso. Você vai estar construindo um bom cidadão. E você, para o seu filho, vai ser um pai vencedor. Porque todo filho deseja que o seu pai seja um vencedor. E eu vos pergunto, quem é que vai ser o padrão de educação, de moral, dentro da sua casa? Quem é que vai ensinar os valores espirituais da Bíblia dentro da sua casa? Dentro da minha casa, eu vou. Quem é que vai ensinar para ele as coisas que é certa e errada? Naqueles momentos que ele tiver que tomar uma decisão na adolescência. Quem vai fazer isso? Dentro da minha casa, eu vou. E dentro da sua casa, quem vai fazer? Todo homem bom deseja fazer isso. E eu pergunto, aonde estão vocês, pais corajosos, que querem agir assim?
Se há algum pai corajoso, um pai que quer ser vencedor, eu lhe convido a ficar de pé e dizer: eu vou ensinar o meu filho a ser assim. Quem vai ser o primeiro pai corajoso a fazer isso? Quem gostaria de ser esse pai que vai ensinar os seus filhos a ser assim? Eu vou na minha casa. E na sua casa, quem vai ser? Obrigado, Senhor, porque muitos pais ouviram a Tua palavra, estão assumindo um compromisso público, ó Deus, de ser um exemplo dentro da sua casa, um padrão, Senhor. Que o Senhor os ajude, porque de nós mesmos nós não temos força. Mas se o Senhor nos der o Teu Espírito Santo, o Teu poder, nós venceremos. Nos ajude, ó Deus. Abençoe cada um na sua fraqueza. Que cada um nós temos fraqueza, Senhor. Nos ajude a vencê-la. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. E amanhã, Pai, você já pode começar. Amanhã, às 9 horas, escola dominical, né? Amanhã pode trazer seu filho na escola dominical, né? Pode hoje orar com ele à noite. Chamar ele para orar. Que o Senhor nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade e passo a palavra a quem é de direito. Ensinou a amar, ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. E em teu olhar, o amor de Deus transferido pra mim, o que eu preciso. Carinho meu, tira qualquer dor, um abraço teu me traz segurança no meu caminhar. Quando eu chorar, um conselho teu me consola a alma. Pai, amigo de todas as horas, diz a verdade até se doer. Pai, espero pra minha jornada. Mamãe fez bem em te escolher. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. E em teu olhar, o amor de Deus transferido pra mim, tudo que eu preciso. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. E em teu olhar, o amor de Deus transferido pra mim, tudo que eu preciso. Não esqueci das histórias